Olá, minha gente, professor Nelson Salto, aqui com vocês, mais um bloco nosso aqui do nosso curso de redação. Fica comigo, vamos ver o que a gente vai falar agora. Nós vamos falar sobre a estrutura textual, só que agora o quê? Características desse texto dissertativo. Então acompanhe comigo, vamos ver o que é esse trabalho, como é essa brincadeira. Então vamos caminhar aqui, vamos lá. Vamos ver a primeira característica, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, aí eu posso aparecer. Então, primeiro, o que nós sabemos quando a gente fala sobre o vocabulário, né? Características do vocabulário e das ideias que devem estar presentes dentro de um texto, tá? Então, primeira coisa, seu texto deve apresentar, seja lá qual for, tese, que é o quê? O seu posicionamento diante do tema. O desenvolvimento, que é a exposição dos argumentos que você se utiliza para sustentar a sua tese. E, por fim, a conclusão, que é o fechamento reafirmando a sua tese inicial. Tá? Como é que a gente trabalha para garantir que isso daí tenha uma boa aceitação do público leitor? O primeiro aspecto é a impessoalidade. Tá? O que nós vamos falar? Primeiro, não se inclua na redação. Por que a gente fala isso daqui? É muito comum que as pessoas questionem o emprego da primeira pessoa do plural, nós. Então eu sempre falo bastante sobre isso daí. Quando que eu posso utilizar a primeira pessoa do plural? Apenas quando o assunto abordado na minha redação, o tema proposto, inspire a minha participação como pertencente claramente àquele grupo. Então, por exemplo, quando eu vou falar a vocês, por exemplo, sobre um fato relativo ao Brasil e aos brasileiros, e a minha redação está sendo feita aqui no Brasil, eu tenho que estabelecer um valor de coletividade, mas nada impede de eu falar acreditamos. É lógico, o acredita-se é a melhor maneira de você estabelecer, tá? Mas espera-se, tem-se como princípio, mas agora eu posso dizer, podemos acreditar, somos levados a crer. Isso não é possível, que eu coloque uma participação na primeira pessoa do plural. Isso não vai descaracterizar a impessoalidade da sua redação, porque você apenas é mais um daquele grupo coletivo que estabelece aquele valor. O que você nunca deve fazer é acredito, essa visão de pessoalidade de uma maneira geral. Segundo aspecto, nunca cite fatos da sua vida. Fatos pessoais, fatos particulares. Como exemplo, outro dia eu fui fazer isso. Não, isso não existe. Isso não é apropriado. Até mesmo que você pode ser identificado, e você sabe que a identificação do candidato dentro de uma prova de redação é desclassificação automática. Depois, não utilize textos com fins doutrinários, ou seja, nunca coloque dentro da sua redação elementos que você use para convencer o outro de uma crença sua, tá? Ou seja, elementos religiosos, elementos ideológicos, a não ser que isso daí seja muito pertinente, mas mesmo assim, doutrina significa o quê dentro de uma maneira geral? A manipulação da ideia do outro. Então isso você não deve utilizar, tá bom? Outro elemento, redija na terceira pessoa, como eu falei a vocês, porque é a maneira melhor de você representar o coletivo e o impessoal. Então a terceira pessoa é aquela que não vai determinar a você, em momento algum, a questão da impessoalidade. Quer buscar uma garantia? Acredita-se, fala-se, tá? Muitos acreditam, muitos falam. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, garante. Isso daí é você. Vamos ver o próximo, qual que é? Olha lá. Depois, o que você tem que perceber quando nós falamos sobre isso? Eu gosto de dizer o seguinte, que as verdades gerais sempre têm valor maior sobre as verdades particulares. Tá? As opiniões pessoais, veja o que o texto diz, pouco contribui para a sustentação de uma ideia. Tá? É aquilo que eu costumo falar para o pessoal que está na minha frente. Fala, minha gente,
Meus filhos acreditam em tudo que eu falo, minha esposa me apoia, minha mãe me admira, mas isso é porque eles me conhecem bem. Fora isso, eu não sou um referencial de verdade para o mundo, então eu me utilizar como referência é errado. Então, a impessoalidade é justamente aquilo que dá valor de caráter científico, de caráter aceitável, de validade geral. Por isso que ao invés de usar o acredito, eu digo acredita-se, sabe-se em vez de sei, tá? Vou procurar o quê? É de conhecimento geral, muitos entendem, muitos se têm discutido sobre isso. Veja como eu atinjo uma verdade maior quando eu abandono o conceito e o preceito da pessoalidade. Ser pessoal significa dizer o que eu penso. Isso é apropriado para uma crônica jornalística, mas não para uma dissertação, para uma prova de concurso, seja lá a que se preste a dissertação, já que ela tem a disposição de ser um tratado de verdade, um tratado científico. Tá bom? Vamos lá. Interferência positiva. O que é isso de interferência positiva? Gente, vejam só. É muito comum que num texto expositivo ou argumentativo, tá, você desenvolva ideias, fundamente bem essas suas ideias. Tá? O que você tem que evitar de uma maneira geral são afirmações vagas. Tá? Que você fale que aquilo não represente nada. Tá? Não traga uma explicação. Então, quando possível, o que você tem que fazer? Você tem que dar solução aos problemas. Você tem de materializar aquilo que foi apresentado no seu texto. Tá bom? Então, veja só aqui. Ó. Deixa eu sair para poder dar mais visibilidade a vocês. Olha só. Então, quando possível, apresente propostas que deem solução aos problemas levantados na redação. Não fique apenas fazendo constatações. Se é para falar bobagem, melhor ficar quieto, né? Eu costumo dizer isso daí, por quê? Porque a gente precisa, assim, muitas vezes, ter uma proposta para fazer, para mostrar uma certa maturidade, até mesmo naquilo. Cair na mesmice, ficar com constatações absolutas, típicas de uma redação vaga, não dá valor à sua redação. Você perde como argumentador, você perde ponto na argumentação. Materializar, dar exemplo, mostrar o que você realmente tem uma ideia construída e interferir, que é o que ele fala de interferência positiva, é lançar propostas, tá bom? De solução quando problemas são levantados. Então, é ficar atento a esse tipo de construção. Não se esqueça, tá bom? Vamos lá, para o próximo. Atente para as expressões vagas de significado amplo e sua adequada contextualização. Pessoal, quando eu digo certo, quando eu digo errado, democracia, justiça, liberdade, felicidade, seja lá o que for, eu geralmente estou trazendo informações que são vagas. Por que são vagas? Porque elas são de ordem pessoal. Tá? Elas são expressões que representam a minha forma de ver e entender o mundo. Tá? Então, as palavras, elas têm de trazer o quê? Informações. Não? Quando eu falo do que é certo e do que é errado, isso daqui é pessoal. Quando eu falo de democracia, quem sabe se eu tenho realmente noção de democracia? Democracia, de repente, se confunde com liberdade, em que eu posso todas as coisas sem reconhecer que eu vivo numa coletividade. Justiça se confunde muito com lei e entender que a justiça ela também é contextual. Como é que eu trabalho um conceito de justiça fora de um contexto? Tá? Liberdade, como nós já falamos. Felicidade, minha gente, o que é feliz para um, que torna um feliz, não torna necessariamente o outro feliz. Então isso daí não é uma ideia que eu posso utilizar. Então, cuidado aqui, olha só. Cuidado com esse tipo de construção e de instrução que você passa na sua redação. Tá? Por exemplo, expressões de cunho pessoal. Novamente, né? O que é belo, o que é bom, o que é mal,
incrível, péssimo, triste, pobre, rico e assim por diante, são sempre juízos de valor. Elas não têm carga informativa, tá? Não tem precisão, não tem objetividade. Então ela não traz algo que confirme a verdade que você quer representar. Então atenção para isso daí, tá? Tem que ficar sempre atento a esse tipo de construção. 7. Fuja do lugar comum. Né? O que é lugar comum, minha gente? Lugar comum é aquela frase, muitas vezes, de efeito, né? Aquilo que todo mundo fala. Por exemplo, olha só, a pureza das crianças, isso daí é um jargão. Isso daí é um jargão. Por quê? Porque hoje em dia as crianças são mais espertas, as crianças são bem informadas, não que elas tenham perdido a sua pureza, mas não significa que eu possa generalizar e ao mesmo tempo justificar qualquer coisa pela pureza das crianças. A mesma coisa na sabedoria dos velhos. Há muitos velhos que passaram muito tempo da vida fechados em um único universo e não têm sabedoria para poder relacionar nada no mundo. Tá? Ele tem a sua sabedoria voltada para o universozinho que ele vive. Se for um universo pequeno, sua sabedoria é pequena. Tá? Então, isso é lugar comum que realmente não traz muita coisa. Se eu justificar tudo pela sabedoria dos velhos, eu estou perdido. Tá? Ou então palavras como coisas, né? Gírias, vícios de linguagem, tudo isso tem que ser evitado. Tá? E evitar ao mesmo tempo, etc. Eu gosto de chamar a atenção disso daqui, por quê? Porque as pessoas usam muito, etc., que é o quê? É um vocabulário jurídico, então você dê preferência para as reticências. Porque é uma pontuação que tem a mesma função, mostrar que existe continuidade do discurso. Então evite usar um termo latim estrangeirismo, sendo que você tem uma pontuação precisa para fazer tudo isso. Depois, não se usam entre parênteses palavras estrangeiras sem correspondência. Atenção, isso daqui não é entre parênteses, não é entre aspas. Olha que besteira que eu falei. Pensei nesse, falei no de baixo. Entre aspas, palavras estrangeiras que não tenham correspondência, né? Por quê? Porque muitas palavras já foram incorporadas, então elas não têm uma tradução, tá bom? Hip, o que é hip? Hip é hip. Status, dark, punk, chips, são várias palavras, tá? São várias palavras que eu preciso estabelecer como uma linguagem já terminada, tá? É a mesma coisa. Quando é que eu uso, então? Vamos entender uma ideia? Quando eu digo essas palavras, eu não uso, mas quando eu faço a opção por usar hot dog, sendo que eu tenho a versão cachorro quente, então vejam só, se eu decido utilizar a versão em inglês, eu devo colocar entre aspas, porque eu tenho uma versão já pronta, tá? Aquelas que eu não tenho, eu não preciso colocar, tá certo? É a mesma coisa. Imagine quando eu falo de habeas corpus, que é uma expressão jurídica latina e que não tem uma tradução imediata no português com todo o seu significado. Então eu não coloco habeas corpus entre aspas. Eu coloco normalmente como eu estou escrevendo. Por mais que muitos teimem em colocar em itálico, isso é um recurso gráfico, ele não existe na estrutura escrita. O que nós temos são o quê? As aspas que devem ser usadas precisamente. Nesse caso, eu só uso com palavra estrangeira que não tem uma versão em português. Porque se ela tiver, vejam só, vou refazer minha fala, só vou utilizar aspas em palavras estrangeiras que tenham uma versão no português. Porque aquelas que não têm versão já estão prontas e eu as utilizo naturalmente. Tá claro? Vamos lá. 8º, vocabulário. Pessoal, procure clareza e apropriação vocabular. Ou seja, uma linguagem simples sempre expressa mais clareza do que uma linguagem rebuscada. Imagine que você está escrevendo um texto para uma criança de 10, 12 anos ler. Ele é capaz de compreender, só que eu quero traduzir isso daí numa linguagem comum, que todos compreendam, inclusive ele. Então, a linguagem simples, ela atende desde a criança até o adulto, todos independente do nível, porque ela é precisa e objetiva. Tá bom? Então, evite coisas ou expressões eruditas ou desnecessárias, tá? Ao invés de dizer, e é o exemplo que eu gosto de usar,
odiernamente. De preferência para atualmente, hoje em dia, que são expressões mais simples, eu não preciso recorrer àquela lá, tá bom? Outra informação, você fez uma pergunta logo de saída, você levantou uma pergunta na sua introdução, durante a sua redação, tenha certeza de que você a respondeu no desenvolvimento ou na finalização da sua redação, tá bom? Por quê? Porque como é que eu faço um texto que eu quero justificar uma verdade e levanto uma questão e não a respondo? Quer dizer, então para que eu fiz? E da mesma maneira, quando eu chegar ao final, não faça perguntas para poder o quê? Desmerecer todo o trabalho argumentativo que você fez. Fez uma pergunta? Responda. Chegando ao final, evite perguntas que não fiquem respondidas. Por quê? Porque a minha redação não vai ter continuidade, é só por isso. Vamos analisar esse texto para a gente ver como funciona. Eu vou até sumir da tela aqui, que é para poder dar mais visibilidade para vocês. Então vejam só um texto para análise, para você perceber como às vezes acontecem os erros e como isso daí prejudica o meu texto. Ele começa assim, ó. A violência urbana tornou-se um problema social constante em todo o país. A falta de planejamento e o tráfico ilícito. Pessoal, não é tráfico, tá? Nesse caso, ilícito, né? Se eu estou fazendo um tráfico, olha só, dentro desse contexto de entorpecente, é lógico que ele é ilícito, mas eu vou estabelecer esse texto, lembre-se de escrever de maneira correta. Ilícito não é uma palavra do dia a dia, então ele exige que você trabalhe ela de maneira correta, tá? A pontuação, por exemplo, que ficou faltando aqui, ó, você tem que colocar. Tá bom? Então, além de você tem que ficar atento, pô, tu tá falando tráfico ou tráfego? Não, é tráfico mesmo, de traficante, tratando com negócios ilícitos. Só que o ilícito é uma proparoxítona, não tem que ser assinada, tá? Entendido? Então, dá essa correção de entorpecentes fizeram eclodir guerras nas cidades brasileiras. As causas da violência no Brasil são complexas e envolvem questões socioeconômicas, demográfica, cultural e política. Minha gente, primeiro, eu tenho que aprender corretamente as expressões e as construções quanto ao emprego do hífen. Socioeconômicas, eu estou unindo ali duas palavras com vogais diferentes, elas se unem, não são separadas por hífen. E já que eu comecei a falar sobre questões demográficas no plural, todas as outras também deveriam estar no plural. Então, olha só, socioeconômicas, demográficas, culturais e políticas, para que ficasse correto, tá bom? Veja só, a pobreza e a desigualdade social são comumente, tá, apontadas. Então, a pobreza e a desigualdade social são o quê? Comumente apontados. O que é comumente? É advérbio, minha gente, tá? Então eu não devo dizer que elas são comumente. É de modo comum. Então, por ser um advérbio, tá? Elas são apontadas, olha só, elas são apontadas de maneira comum, de modo comum. Então, comumente, por ser um advérbio, tá? A minha expressão é invariável. Então não pode ir para o plural. Tá bom? Olha só, comumente apontadas como fatores que estimulam a violência e a criminalidade, de fato, jovens que vivem em comunidades carentes, se são comunidades, elas são carentes, tá bom? São aliciados por traficantes. Olha só. Principais atividades produtivas. Deixa eu ver se eu não pulei muito. Pulei tudo. Aqui, ó. Essa. Tá? Olha só. E vem, lembre-se que isso daqui, depois da reforma ortográfica, desapareceu, estava errado. E vem
no crime uma opção de vida. O governo brasileiro, além de falhar em fatores como a educação não é um fator, é um setor, já que ele vai falar de educação, saúde e emprego, tá? Falha também na repressão ao crime organizado, não esquecendo da má remuneração dos policiais militar e civil, onde a maior parte desses são conhecidos pela corrupção. Olha só, não esquecendo da má remuneração dos policiais militar e civil, tá bom? Militar e civil, e não onde, já que a remuneração não é lugar, e sim o que leva a maior parte deles, tá, à corrupção. Veja que perfeito que fica, tá? Se eu fizer essa correção. Depois, segundo o mapa da violência de 2012, elaborado pelo Instituto Sangari. Olha só, se é um instituto, é um nome próprio, então tem que vir assim representado, tá bom? Então é Sangari, né? Se fosse Sangari, então é Sangari. O número de assassinatos no país aumentou 13 em 1910 e 1980, tá? Disso para de 13.910 em 1980 para 49.932 em 2010. Esse aumento significativo equipara o Brasil aos países em conflito. Então você viu ali quanto erro pode aparecer em um texto. E agora ele propõe para a gente o quê? Um texto em que ele pede para que a gente observe o quê? A tipologia desse texto. Então vamos ver como é que ele funciona, já que nós já falamos sobre isso. Ó, uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do século XX, denominada informacional global em rede, para identificar suas características fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. É informacional porque a produtividade e a competitividade de unidades ou agentes dessa economia, sejam empresas, sejam regiões, sejam nações, dependem basicamente de sua capacidade de gerar, processar e ampliar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque as principais atividades produtivas, o consumo e a circulação, assim como seus componentes, capital, trabalho, matéria-prima, administração, informação, tecnologia e mercados, estão organizados em escala global diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. É em rede porque, nas novas condições históricas, a produtividade é gerada e a concorrência é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais. Essa nova economia surgiu no último quartel do século XX porque a revolução da tecnologia da informação forneceu a base material indispensável para sua criação. Muito bem. Então, ele pede para que a gente avalie o tipo de texto. Primeira coisa, para ser um texto narrativo, nós teríamos de ver a ação como referencial mais importante, a passagem de tempo, não é o que acontece. Posso dizer que o meu texto é dissertativo? Posso sim. Descritivo ele não é, e relato de experiência pessoal ele traria a própria pessoalidade para garantir, então não é também. Ele é um texto dissertativo, cuja ideia principal apresentada nos 2 primeiros períodos sintáticos é explicada nos períodos subsequentes. Vamos ver? Olha que ele apresenta aqui, ó. Uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do século. Então, uma nova economia surgiu. Depois, denominada informacional global em rede, para identificar suas características fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. Então é isso que ele vai fazendo depois, ó. A informacional tá aqui, tá? Depois ele fala assim, ó, é global por causa disso, tá? E ele vai desenvolvendo essas expressões que ele usou para falar dentro da estrutura. Então, posso dizer que aqui
ele vai apresentando os 2 primeiros períodos, explica nos períodos subsequentes aquilo que ele falou primeiro? Correto. É isso que acontece. Mas vejam que eu tenho já de imediatamente identificar que ele faz uma proposta, ele está argumentando uma situação, tá? Ele não está o quê? Contando pura e simplesmente um fato, ele não está apresentando, preocupado com base em dar características físicas, ou seja lá quais forem, e ao mesmo tempo ele não está mostrando um relato de uma experiência pessoal, tá? Diante de uma nova economia em que ele mostra as suas experiências pessoais. Não, ele está o quê? Estabelecendo, de fato, uma relação dentro desse contexto argumentativa, em que ele vai mostrando as ideias e vai justificando tudo aquilo que ele vai fazendo na sequência. Tá bom? Então, espero que tenha gostado desse primeiro bloco. A gente mostrou para vocês aqui quais são os elementos que eu devo prestar atenção, os erros que eu devo evitar cometer, como isso compromete, descaracteriza a sua redação e ainda compromete você, né? Lembre-se, a redação é a sua exposição, é a apresentação do seu trabalho. Além de ela ter uma boa apresentação, a linguagem empregada tem que ser apropriada, o vocabulário tem que ser adequado, para que você o quê? Não perca ponto simplesmente porque ele não vê em você alguém com capacidade de empregar uma linguagem simples, tá? Se fosse exigido uma linguagem técnica, alguma coisa, mas eles exigem o que de você? Clareza, simplicidade, objetividade, precisão, e para isso a linguagem simples é sempre a linguagem mais apropriada de se usar, tá certo? Até o nosso próximo bloco.